amigos da FX Game, aqui Rogério, e no dia de hoje eu gostaria de mostrar, especialmente aí para os iniciantes, como fazer um backtest e uma otimização, visando especialmente o último robô, né, que nós lançamos, o T-Rex, que é um robô multipares. Então, vamos ao vídeo. Bom, aqui eu tenho o MetaTrader 5 já rodando, já configurado para a minha conta aqui, que no caso é uma demo. E a primeira coisa a se fazer, especialmente aqui que nós vamos utilizar um multipares, é ir na observação de mercado e constatar que todos os pares que eu quero fazer o teste estão nessa observação de mercado. Muitas vezes, se você não tiver todos os pares, a hora que você ativar o T-Rex no backtest e não tiver na observação de mercado, ele vai dar erro e não vai conseguir fazer. Então a primeira coisa a se fazer é colocar todos os ativos aqui. Nos parâmetros default, 28 pares, mas vocês podem colocar ou tirar pares dessa lista. A otimização é bem legal nesse sentido. Antes de você colocar numa conta real, você faz uma otimização. Quanto maior o prazo, melhor. E você vai conseguir ter uma ideia estatística, né, daquele algoritmo, daquela estratégia. Então, os pares já estando aqui na observação de mercado, o próximo passo eu posso fechar, o próximo exibir testador de estratégia. Então aqui no testador de estratégia do MetaTrader 5, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o robô, né? Aqui no caso eu quero testar a versão build 12 1.1 build 12. Como eu estou tratando de multipares, eu não preciso me preocupar aqui muito em selecionar por qual seria o ativo principal. Eu posso selecionar qualquer um, desde que seja, lógico, um dos pares que eu queira estar utilizando aqui na função multipares. O período, nós sabemos que o T-Rex também ele é multi time frames e eu posso testar isso. Então eu vou colocar aqui M5, que vai ser o menor período que eu vou querer que ele teste, mas ele já carrega todos os outros time frames também para poder fazer o teste. Para não demorar muito, né, visto que eu não tenho uma super máquina, uma máquina razoável aqui, eu vou testar aqui o mês de agosto e metade do mês de setembro, que é o que nós temos histórico. Mas como eu falei, o ideal é você testar isso aqui com mais tempo, né? Aqui nós estamos com 1 mês e meio, mas o ideal é você testar a partir de 3 meses, 6 meses, 1 ano, fazer backtest até de 3 anos, que aí você, quanto mais estatística você tiver, né, mais próximo do real, das chances de acontecer vão estar envolvidas. Porém, se você for testar muitas variáveis num período tão longo, ele vai demorar muito, vai pesar, ok? Aqui eu não mexo, para frente não, vou deixar sem atrasos mesmo, porque isso daqui seria latência, quanto tempo demora o sinal do computador até o servidor. Eu vou deixar sem atrasos, porque isso aqui não vai
influenciar muito no meu teste, né? Ainda mais aqui que eu não vou estar usando esses tickets pagos que são mais próximos da realidade. Aqui eu vou estar usando tickets da própria corretora. A modelagem vou deixar cada tique, ele demora um pouco mais do que o OHLC, mas ele fica um pouco mais próximo do real. O depósito, aqui nós podemos colocar qualquer valor. O ideal seria você usar valores próximos à sua carteira, né? Então vamos supor que eu vou fazer um teste de mesa e um teste de 50k. Eu quero arredondar o robô para fazer um teste de 50k. Então eu vou colocar aqui 50k, que seria 50 mil USD dólares, e a alavancagem que as mesas me dão, né? Que a maioria aí vai dar de 1 a 100. Então tudo isso daqui são parâmetros que você já tem que colocar tendo em vista a sua conta. Eu não vou rodar teste de mesa, eu tenho um valor menor, então você coloca aqui o valor que você tem e coloca também a alavancagem que você vai utilizar, ok? Otimização. Aqui eu vou estar mostrando para vocês hoje a otimização baseada em genética rápida, porque especialmente o T-Rex, com os parâmetros que eu vou ativar aqui hoje, que nem vão ser muitos para não demorar muito, se eu colocar aqui o completo lento, ele vai testar todas as possibilidades. E o MetaTrader tem bastante legal essa genética rápida, que ele já vai testando nos primeiros testes, ele vai verificando todos os parâmetros, e aqueles parâmetros que estão dando mais resultado ele repete para os próximos, fazendo com que execute menos testes, bem menos testes, porém a tendência é desse teste ser dele trazer a melhor parametrização através de uma forma bem mais rápida, né? Mas se você quiser precisão, aí é esse lento. Mas vamos aqui no rápido. Bom, feito isso, ok, a gente vai vir aqui nos parâmetros, lembrando que o MetaTrader 5 ele te possibilita, e só ele, né, possibilita você rodar ele multimoedas, ok? Então vamos aqui no início. Bom, aqui eu não preciso mexer em nada e eu vou começar a marcar aqui. Eu já tinha feito um teste, eu vou começar a marcar o que? Parâmetros que eu acho que eu posso otimizar. Por exemplo, time frame. Qual que é o melhor time frame para determinada estratégia? Isso é bacana a gente saber. Então eu marco aqui time frame. A primeira coluna aqui, valor, a partir do momento que eu marquei, eu não consigo mudar mais, né? E eu vou mudar onde? O iniciar, o passo e o parar. Aqui eu vou começar os testes com 5 minutos. Como se trata, né, de opções já gravadas aqui no MetaTrader, eu não configuro passos, né? Eu só coloco o primeiro que eu quero e o último. Então aqui eu quero que teste de 5 minutos a 4 horas de time frame. Vamos ver qual que é o melhor. Permite compra, permite venda, eu vou deixar true nos dois. Aqui eu vou deixar no conservador. Vamos ver o que ele me traz, porque vamos supor, eu quero fazer um teste de mesa, então eu não vou colocar um moderado, muito menos um agressivo,
porque eu sei que os meus níveis de drawdown tem que ser pequenos em testes de mesa. Número máximo de pares ao mesmo tempo. Bom, aqui eu posso ficar em dúvida, né? Talvez seja interessante eu testar. Até quantos pares eu posso colocar para ele rodar ao mesmo tempo? Qual o drawdown que isso vai me dar? Qual mais ou menos a probabilidade de ganhos? Então isso é uma coisa que eu quero testar. Vou marcar, então marquei. Então aqui vamos supor de 3 pares, de 1 em 1, para subir, até 20 pares, né? Isso ele vai me resultar, ele já está me mostrando aqui 18 passos, ok? E aqui para testar o time frame são 11 passos. Só que ele vai fazendo uma combinação, né? Então seria 11 vezes 18. Então, por isso é bastante importante a gente colocar aquele algoritmo genético que eu falei aqui, porque ele vai fazer uma combinação inteligente. Ele vai testando os melhores time frames com os melhores número máximos de pares e combina os melhores entre si, ok? Se você colocar o demorado, ele vai testar cada time frame com cada número de pares, e isso vai demorar bastante, especialmente que nós estamos falando de muitos pares, estamos falando de tempos muito maiores. Então, quanto mais próximo você conseguir colocar aqui do que você acredita ser a melhor configuração, melhor, para ter menos passos, para ser mais rápido. Modo humano, eu vou deixar false, porque o modo humano é somente, falando bem claramente, é somente para enganar a mesa, né, a corretora, dizendo que é um humano que está operando. O stop e o take. Bom, dessa vez eu não vou fazer nenhuma modificação. Eu não vou querer trabalhar com trailing, stop, e vou deixar um take de 50. Aquelas operações scalper, né? Eu posso testar também, talvez numa segunda rodada, colocar aqui 100, 200, 300 e testar o trailing stop e mandar ele fazer esse backtest para ele me dizer, na estatística é melhor você colocar um stop, ou na estatística você coloca um stop longo e trabalha com trailing, ok? Então vou deixar 50, vou deixar fixo, não vai testar isso agora. Trailing eu vou deixar false, não vou testar também. O recover, que é um recurso aí que nós criamos, onde se um par começa a ficar negativo pesadamente e ele tiver recursos positivos já fechados, ele começa a usar o seu saldo positivo para fechar microposições. O que são microposições? Lotes de 0.01. Então ele vai fechando, né, para ir diminuindo o seu drawdown. Então, se eu quero que ele faça esse recurso, eu não sei se isso é interessante ou se não é, então eu vou deixar marcado para ver, né? E se é interessante eu usar ou não. Lógico que o resultado que der aqui hoje não quer dizer que é a pura verdade, porque eu não estou testando todas as possibilidades. E como eu falei, é somente uma estatística, né? Se eu trabalho com aumentos, eu vou deixar para trabalhar com aumentos sim, só que eu vou deixar aqui, no máximo 4 aumentos por par. Isso é um recurso da nova versão. E os símbolos, né, que eu quero testar, eu vou deixar os que são padrão aqui do robô, mas se você gosta mais de alguns símbolos ou menos de alguns, você vai colocar ou vai tirar alguns símbolos daqui dessa lista. O sufixo eu já falei em outro vídeo, que seria se a sua corretora, né, que você opera, se ela tem sufixos, né, por exemplo, .c, .i, para cada símbolo aqui
você tem que acrescentar algum caractere depois dele. Aí você colocaria aqui. Como não é o caso, não vou colocar. Número mágico nesse teste que é irrelevante, mas aqui é importante. Estratégia. Eu não sei qual estratégia que é melhor. Na última versão nós acrescentamos aqui mais uma estratégia, que é a estratégia T-Rex. É uma estratégia interna da empresa, onde a gente utiliza o MACD mais médias móveis para fazer uma entrada de tendência, ok? E eu tenho as outras, mas qual que é melhor para essa configuração? Não sei. Então vamos colocar para o MetaTrader me trazer isso. Então ele vai desde a tendência até o T-Rex. São mais 8 passos. Então eu posso ver aqui que eu tenho 11 passos do time frame, que é o que eu vou testar, mais 18 passos para ver o número de pares que eu vou testar, mais 2 passos para ver se o recover é interessante. Veja bem que eu só estou vendo se ele é interessante ou não usando 0.1, tá? Mas eu também não posso falar, ó, 0.1 é interessante para você e para mim e para todo mundo. Não, eu preciso ver aqui o capital, ok? Porque isso daqui é um percentual. Então 0.1 pode ser interessante para mim que estou usando 50k, mas pode não ser interessante para quem está usando 1k, que seria 1000. Pode ser que não seja esse número. Então por isso é importante você fazer o backtest. Além de você marcar se é para testar o recover, você testar se é interessante esse 0.1. Então eu vou marcar aqui também para ele testar isso daqui. Vamos testar de 0.0, sei lá, um número, tá? Tô chutando isso aqui, 0.5. Para testar de 0.1 em 0.1 vai dar muito passo isso aqui. Não sei se isso daqui chega a ser tão relevante. Quero que teste de meio em meio, né? Até 0.5, né? Que seria de 0.5 em 0.5 até dar 0.05, somando 0.05 até dar 0.5, até dar meio. Que seria o que? Um desses pares está com mais de 0,5% de drawdown. Aí ele começa a baixar ele. Ou será que seria interessante a gente colocar 1% aqui? Tudo é questão, a gente não sabe. Se for para testar isso, só são mais 20 passos. Então soma-se 11 aqui do time frame, vezes 18 daqui, vezes 2, vezes 20, vezes 8. Ó, só aí já deu 63.360 passos para fazer de um mês e meio. Isso aqui já vai demorar, tá? Então, mas é algo que você precisa fazer. Se você for marcar todas as opções aqui, você tem que ter um super computador e mesmo assim vai demorar. O certo também, porque ali eu só pedi para testar todas as possibilidades. Mas nós temos aqui, ó, cruzamento de média 200 com 9. O certo seria mandar otimizar também isso daqui, média exponencial. A exponencial é melhor do que uma média simples ou uma média suavizada? Não sei. Tudo tem que testar. Mas eu não vou mexer em parâmetro nenhum dessa vez, que o objetivo do vídeo não é falar para vocês aqui qual seria a melhor configuração. O intuito aqui é ensinar vocês a utilizar o otimizador para sua conta, para você ter uma ideia do que seria legal. Você vai ter a minha ideia aqui, o que é.
saber mais ou menos o que é bacana, e aí eu otimizar outros parâmetros, né? Então, por exemplo, horário, como padrão, eu sei, e essa parte de ciclos aqui. Então, eu vou colocar aqui, que eu não vou otimizar isso agora, senão vai ficar pesado demais e esse vídeo vai demorar 2 ou 3 dias. Eu vou colocar aqui 0.1, ou seja, na parte de ciclo, que é o seguinte: se eu tiver com um ganho de 0.1, incluindo os fechados e os que estão em aberto, ele já vai fechar tudo e vai criar um novo ciclo do zero. Okay? Isso aqui é importante para a gente não deixar alguns pares ficar aumentando muito o drawdown. Então já vou deixar fixo isso daqui. Filtro de notícia, isso é algo que nós não conseguimos testar nos backtests, tá? Porque essa informação dos horários de notícia vem do servidor e em backtest ele não acessa o servidor. Até existe formas, mas aí o robô começa a ficar não seguro, porque aí você tem que usar DLLs, né? E aqui os horários de operação. Então, por padrão, tá aqui 6h15, horário do servidor. Eu tenho 6 horas de diferença aqui pro Brasil, onde estou, e então ele seria mais ou menos começar meia-noite e 15, né? Mas eu quero que ele teste um tempo maior. Eu quero que ele comece às 4 da manhã, horário do servidor. Ok? Que aqui no Brasil seria mais ou menos 10 horas da noite, que é um horário que nós sabemos que ele começa a movimentar. E que horas que é para parar as entradas? 18 horas do servidor vai dar mais ou menos meio-dia aqui, porque nós sabemos que depois da 1, 2 da tarde começa a ficar mais lento. Mas eu quero que no backtest ele teste mais tempo. Então eu vou colocar aqui mais ou menos aí 20 horas, né, que seria aproximadamente 2 horas da tarde, ou até as 21, que seria mais ou menos 3 horas da tarde aqui no Brasil. E na sexta-feira, como eu não quero deixar, evitar ao máximo deixar operações pendentes aí no fim de semana, né, e ainda pagando o swap para a corretora, eu vou deixar 16 horas, que seria 10 horas da manhã aqui no Brasil. Então, feito isso, eu tenho 63 mil possibilidades e vou clicar aqui em iniciar. Ele abriu uma janelinha onde aqui ele vai mostrar para cada operação que ele fizer, ele vai me pintar com uma bolinha para eu ter uma ideia do número de operações que ele fez, do número de testes que ele fez, e eu ter uma ideia dessa otimização aqui, de quantas estão sendo boas, de quantas estão sendo ruins. Isso daqui é lento. Eu tenho aqui 12 core, tá testando, Core i7, não é uma máquina nova, mas também não é uma máquina ruim. E veja bem, ele ainda está pegando os dados, nem começou ainda, isso aqui vai longe. Então eu vou pausar a gravação desse vídeo, vou voltar aqui no meio do caminho para vocês verem que no meio da otimização já dá para a gente ter uma ideia e talvez nem precise deixar ir até o fim, né? Porque se eu ver que está tudo dando errado, quer dizer, aquilo ali não vai dar bom. Então no meio do caminho eu já posso paralisar essa estratégia e começar a tentar otimizar outra coisa. E o meu vídeo aqui também está bem lento, porque isso daqui come processamento, muitas vezes até trava a máquina, ok? Então vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu volto. Já se passaram 38 minutos, vamos ver, né? Aqui cada core do meu processador. De 9 rodou 2, de 9 rodou 1, de 10 rodou 2.
resultados de otimização, então eu já tenho algumas parciais aqui, mas ainda está longe de acabar, ó, 24 de 1280. Então o que eu tenho aqui? Tendência, alligator. Aqui eu tenho o lucro para cada uma dessas estratégias. Olha lá, aquilo que nós estávamos otimizando se usa, o fechamento parcial, né, que seria para reduzir o drawdown, em verdadeiro com 0,35, em falso, verdadeiro com 0,20. Essa estratégia aqui teria me dado em um mês e meio 4.215 de 50 mil, né? Isso daria mais de 8%. Time frame 20 minutos, 18 pares ao mesmo tempo, mas ainda está longe de acabar, né? Então daqui a pouco eu volto quando esse número já tiver avançado mais. Olá, estou de volta e 6 horas e 48 minutos após o início do teste, né, com uma máquina aqui de 12 core, né, e 7, cada um fez várias passagens, cada core, né, e aqui em cima ele mostra um mapa cada pontinho desse é um resultado. Então se nós vermos esses pontinhos, a grande maioria está acima da linha zero. Então mesmo a gente mexendo em time frames, a gente usando estratégias diferentes, a grande maioria em um mês e meio seria positivo, alguns mais, outros menos. Se nós clicarmos aqui em resultados de otimização, então nós vamos ter aqui, está ordenado do maior para o menor o resultado. Ó, nós vemos aqui um lucro em um mês e meio de 6 mil dólares, né? 6.022. Numa base de 50 mil, isso aqui dá mais de 10%. Lógico que não adianta pegar essa configuração, colocar lá e achar que você vai ter 10% ao mês, que não é assim, né? Backtest, nós sabemos que é mais para poder validar, porque ele é baseado em estatística. Aqui no caso nós estamos usando, como já falei, usando os tiques, né? As barras das corretoras que não são precisas, a maioria não guarda todo o volume de informações reais, então não se pode, não sou só eu que falo isso, mas todos afirmam, né, que não se pode usar isso daqui como uma previsão de futuro e sair usando. Quanto mais tempo nós fizermos esse backtest aqui como eu mostrei para vocês, uma máquina razoável, um mês e meio durou quase 7 horas. Então se eu quiser fazer um backtest desse de refinamento, utilizando quanto mais parâmetros aqui, quais os parâmetros que nós estávamos usando? O time frame, o máximo de ordens ao mesmo tempo, se fecha parcial e, no caso, se fecha parcial, quanto que fecha parcial e qual a estratégia. Então 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros a gente estava colocando em teste para esse refinamento. Demorou tudo isso. Vocês imaginam se a gente coloca aqui um ano, né, com 6, 7, vai ser backtest aí de semanas. Então aqui a gente conseguiu mais de 10%. Qual que foi no time frame de 20 minutos o melhor resultado? Só que teve um rebaixamento de 5,03. Então para a mesa já estava no limite, né? Nas mesas mesmo já nem daria certo. Agora o de baixo, que foi quase a mesma coisa, já passa a dar certo,
né? E olha que interessante, os três melhores estão em time frames de 20 minutos e com um número de ordens ao mesmo tempo até que razoavelmente alto. O fechamento parcial pro melhor, o melhor foi de 1%, quer dizer, não, pelo menos para 50 mil, quando usar, não usar assim tão pequeno, né? Pelo menos para efeito de performance. Se a gente usa, a gente pode ver aqui, ó, tem de 10, aqui tá falso, aqui tá true. Nós temos níveis de rebaixamento de vários, aqui que é 2%, também está falso com 85%. Mas veja bem, esse que rebaixou só 2%, só usou 5 ordens ao mesmo tempo, né? E fez um resultado 3.700, que também é razoável. Então não se prendam, precisa saber analisar esses dados. Não se prenda ao primeiro que é o melhor e vai embora, não. Analise bem o rebaixamento. Então esse fechamento parcial, pelo que estou vendo aqui, ele não foi tão significativo. Eu acho que nós podemos fazer outros backtests. Vamos ver se fazemos essa semana ainda outro vídeo com um backtest analisando só esse fechamento parcial aqui, a ver se realmente vale a pena ou não. E qual que é o tipo de entrada? Ó, tendência. Então você vê que para esses estratégias de tendência são melhores que as estratégias de reversão. Então isso daqui é uma coisa também que pode ser muito válida e que precisa ser analisada. O cruzamento de média acabou nem aparecendo aqui, apareceu aqui embaixo, que também foi bom, mas teve um rebaixamento, mas foi aquele rebaixamento, né, 200 por 9, mas também pode ser melhorado isso daqui. Então aqui se você colocar esses parâmetros, né, ele deve dar mais ou menos o mesmo resultado. Bom, então o objetivo desse vídeo, né, que seria mostrar para vocês como fazer otimizações no set, procurar ver com base no histórico o que seria melhor, né? Os primeiros passos aqui com esse vídeo, eu acho que nós já preenchemos isso. Nos próximos vídeos vou tentar melhorar essa performance, verificando mais pontualmente cada parâmetro, o que é melhor ou o que é pior. Muito obrigado e bons trades.